Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Uma das alegorias que a Bíblia usa, principalmente o apóstolo Paulo, é que na nossa experiência de vida cristã, é como se, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, Deus envia seu próprio Espírito para ser um cuidador, para ser um protetor, para ser um paracletos, alguém que nos consola, nos ensina, nos dirige. Para quê? Para que a própria vida de Jesus Cristo seja formada em nós. Vida cristã não é como uma televisão, um tênis ou um carro que já está pronto e com o tempo vai se desgastando. Vida cristã é exatamente o contrário. Nós nascemos de novo para uma realidade espiritual, para uma relação com Deus, e nós nos descobrimos como crianças recém-nascidas, que precisam permitir que a obra de Deus opere de maneira que o caráter e a vida do Senhor Jesus possa ser formada em nós. Essa figura que Paulo usa aqui aos Gálatas do trabalho de parto, até que Cristo seja formado em nós. Nós iniciamos uma peregrinação nessa terra e nessa vida cristã nossa, cada dia o Senhor Jesus deseja ser acrescido, deseja crescer dentro da nossa realidade. É o que a Bíblia chama também de santificação, ou salvação da nossa alma. Desenvolvemos a nossa salvação. A cada dia nós nos aproximamos mais de Deus e o Senhor Jesus e a vida dele é formada, é amadurecida em nós. Também é o que Paulo diz lá em Efésios 4,13. Até que cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura do Filho perfeito. Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso progresso. O desafio para nós é sermos sinceros diante do Senhor para entender como está esse progresso. O mais importante é ter a coisa mais importante como a coisa mais importante. E se eu consigo fazer uma leitura correta até da minha história, muitas vezes eu paro de me preocupar em permitir que o Espírito Santo faça a obra dele em mim e eu me contento com a aparência, eu me contento com a religião. Então eu, pensando nessa alegoria, eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui em casa em 2016, quando a minha esposa estava esperando o nosso segundo filho. Então já era mais no final de 2016, por volta de novembro, a Késia foi fazer um ultrassom, o nenenzinho devia estar talvez com 4, 5 meses de gestação, e para nossa surpresa, nessa consulta normal, nessa consulta periódica da Késia com o médico, foi constatado que o bebezinho estava morto. Não havia mais batimento cardíaco e nós não conseguíamos mais escutar o neném. Tivemos um impacto com a informação, com a notícia, e o médico, então o nosso médico lá, ele nos disse, olha, eu não sei quando ele morreu, a última vez que você veio aqui, a última vez que você fez o ultrassom, ele estava bem. O que aconteceu com você, na medicina nós chamamos de aborto esquecido. É quando a criança morre dentro da barriga da mãe, só que o corpo não a expulsa, ela não sai do corpo da mãe. E ele disse para nós, olha, eu sugiro que vocês esperem talvez uns 10 dias para ver se o neném sai sozinho. Se o neném não sair, então nós vamos agendar para tirarmos o nenenzinho no hospital. E foi o que aconteceu. Depois de 2 semanas, o nenenzinho não saiu da barriga da minha esposa e o médico falou, não, então nós vamos agendar e nós vamos tirar o nenenzinho no hospital. E foi interessante porque era o nosso segundo filho, Nós já tínhamos um mais velho e era uma menina, na verdade, A menininha que estava na barriga da Késia estava morta e a gente então agora tinha uma experiência que aparentemente era muito parecida com a nossa experiência do nascimento do nosso primeiro filho. Então nós agendamos com a maternidade, nós fizemos uma malinha para levar as nossas roupas, nós não sabíamos quanto tempo ficaríamos lá, então já existiu um preparo para ficarmos uma noite num quarto no hospital. Nós fomos para o hospital,
Eu fui na tesouraria, eu entrei com a documentação do plano de saúde, nós fizemos ali nosso check-in, né, nossa entrada no hospital, nós fomos para o quarto, o médico deu um remédio, né, para minha esposa para que começasse a produzir de uma forma artificial, né, as contrações para que o neném pudesse sair. Trocamos de roupa, minha esposa botou a roupa, né, de bloco, eu botei aquela roupa também de bloco, botei touca, botei avental, fomos para o bloco, né, onde nascem as crianças, estávamos ali numa maca, tudo muito parecido, uma experiência muito parecida com o nascimento do nosso primeiro filho, com uma exceção radical, uma exceção que mudou completamente a nossa história. Num, a gente sabia que havia vida, no outro, só havia morte. Nós já entramos naquela experiência sabendo que se tudo desse certo, nós sairíamos do hospital sem um filho, mas a minha esposa com saúde. Nós entramos no bloco de parto, fiquei com ela lá, tiveram que fazer o trabalho, né, de tirar o nenenzinho e, pela graça de Deus, no dia seguinte nós voltamos para casa. E é claro, assim, que depois dessa experiência, muito eu fui checado sobre uma realidade espiritual na minha vida. Porque talvez a gente, em algumas situações, externamente, nós parecemos pessoas saudáveis, parecemos pessoas que está tudo bem, nós continuamos indo nas reuniões, nós continuamos participando de eventos, ocasionalmente nós contribuímos com alguma coisa, com algum ministério, com algum serviço, nós podemos ter o bom hábito de ler um livro, de ler a Bíblia, de talvez gastarmos um tempo em oração. Mas se atentarmos um pouco para a nossa realidade espiritual, nós perceberemos que não há uma formação da vida de Cristo. O Senhor Jesus já há muito tempo parou de ser formado dentro de nós. Nós paramos de crescer em sabedoria, em graça, em estatura, mas nós nos contentamos de, pelo menos na aparência, sermos iguais às outras pessoas que estão em saúde e estão ali permitindo que o Senhor cresça dentro delas. A minha experiência depois desse ano 2016, ela me chamou muita atenção e isso chocou muito no coração, porque para mim, muito mais importante do que estar gravando esse vídeo agora, muito mais importante do que ter like, dislike, comentário, ser bem visto ou bem quisto, ou ser pregador, ou o mais importante é perceber no meu coração o quanto eu tenho permitido que o Espírito Santo me santifique e produza em mim realidade espiritual, vida de Cristo, realidade de Cristo em mim. Eu quero e preciso ser como o Senhor Jesus é. Eu preciso olhar para trás e falar, eu tenho mais da vida de Cristo hoje do que eu tinha um mês atrás. Eu tenho mais da vida de Cristo hoje do que eu tinha um ano atrás. Eu tenho permitido que o Espírito Santo vá gerando esse caráter, essa vida, essa identidade do Senhor Jesus na minha história. Qualquer coisa fora disso é perda de tempo. Quando eu estiver diante do Senhor Deus, Ele falar, o que você tem de Cristo? Porque é nele que eu tenho todo o meu prazer. É no meu Filho, Jesus Cristo, meu Filho amado, que eu tenho o meu prazer. E tudo que você faz que não está em Cristo, eu não posso aceitar, porque é imperfeito, é incompleto. O contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que é gerado pelo Espírito Santo, pelo poder e pela vida do Senhor Jesus em mim, será aceito pelo Senhor e subirá como um aroma agradável aos seus olhos. A minha oração é que o Senhor me desperte de toda morte espiritual. Não me importa se eu estou vestido, paramentado, se eu estou tendo uma aparência como de pessoas saudáveis, sendo que dentro de mim não há vida. A minha busca é pela vida, a minha busca é por realidade. A minha busca não é pelo que os outros pensam, mas o que Deus pensa de mim. E no final da minha história, quando eu estiver diante do meu Senhor, eu possa mostrar a vida de Cristo e Ele possa se alegrar com a minha história. Eu sou grato a Deus, porque essa menininha, essa filhinha que eu tive, nunca viu o sol, nunca ouvi a voz dela, mas ela deixou para mim uma importante e tremenda lição. Isaías 26, versículo 17.
Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo.